Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marinho novamente e vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre JSF. Tá? Na aula de hoje então a gente vai ver um outro exemplo sobre como que o JSF implementa a navegabilidade entre as páginas. Só que antes da gente ver isso, eu acho que é importante falar sobre esse slide aí, no qual o que ele diz, né? Que o JSF ele é então responsável por fazer toda a interação entre o usuário e a nossa aplicação, tá? E ele então provê ferramentas para criar toda a parte visual, tá? A parte lógica e a lógica de negócios de uma aplicação, tá? Porém, certo? O escopo do JSF ele restringe-se apenas à camada de apresentação. Isso é importante dizer para vocês, tá? Que o JSF então ele é um framework voltado para a área visual, tá? Toda a parte de persistência e a parte de processamentos elas não são tratadas pelo JSF. Tá? Então, se vocês pensavam que a gente não iria utilizar mais a ideia de servlets, né? A ideia de toda a parte de persistência de banco de dados, estão enganados, né? Então a gente vai continuar usando os nossos beans, né? A gente vai continuar tendo que implementar as nossas classes em Java puro, né? E assim como no JSP, né, nós vimos que tudo é transformado em servlets, né, gente? Tá? Então isso vai permanecer, tá? O JSF então ele vai conectar todas as minhas views ao nosso modelo, tá? E ele vai então ser nosso controller, tá? Então vamos ver a ideia de navegação, tá? Que é o foco dessa nossa videoaula, tá? Então navegar entre as telas é preciso, né? Então a gente tem que ter a ideia de navegação. Vimos na aula passada que o mecanismo de navegação implementado pelo JSF ele é bem sofisticado, né, e permite vários tipos de transição entre telas, tá? Falei também na aula passada que o JSF ele implementa dois tipos de navegação, a navegação dita estática, tá, e a navegação dita dinâmica, tá? Toda a navegação de uma aplicação do tipo JSF é controlada pelo nosso arquivinho facesconfig, tá? E este cara também, né, possui uma segunda importância, que é controlar os beans, né, os beans que vão implementar então as nossas regras de negócio. Existem dois tipos de navegação, como o próprio nome, título do slide já mostra ali, a estática e a dinâmica, né? A estática, né, gente, ela vai ser aquela na qual o JSF irá receber uma ação do usuário ou do sistema e essa ação irá sempre desencadear uma mesma resposta, uma mesma ação. Por isso que é a ideia de estática. Tá? Então, usando a nossa ideia, é um link simples, tá? Um link que vai ser direcionado para algum outro lugar sempre, não vai ter modificação. Enquanto que, né, pessoal, a navegação dinâmica, a ação ela vai receber um tratamento, um processamento, e ela pode, através desse tratamento, desencadear diferentes ações. Então ela vai ter alguma restrição lá, ou ela vai dar sucesso, ou vai dar falha, ou pode ter mais de dois caminhos, tá? Tudo vai depender da resposta gerada, no nosso caso, pelo meu bean, né? Então meu bean é que vai controlar esse cara. Na navegação estática implícita, tá? Vai ser quando o usuário vai clicar em algum botão ou algum link fixo, tá? E esse botão, então, essa saída vai ser enviada para o JSF. Esse sinal sempre é uma string, tá? Que vai ser utilizada pelo tratador de navegação para definir qual é a tela que vai ter que ser apresentada ao usuário caso a pessoa clique nesse botão ou nesse link, tá? Essas navegações implícitas, os nomes dos arquivos eles definem as telas, tá? Então é como se fosse um link normal do HTML, tá? Essa é a ideia,
Tá? Lá no HTML a gente colocava o ahref, né? E aí ele fazia o direcionamento. Então aqui é basicamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se o usuário clicar num botão, num link de uma tela definida por um arquivo chamado página 1, que envia uma saída à página 2, tá? Então ele será direcionado para a tela definida página 2. Só que isso é importante, né? Tem que estar dentro da mesma pasta, né? Do mesmo diretório. Tá? Então é um linkzinho muito parecido com o do HTML. Já as navegações estáticas explícita, tá? A saída, ela não necessariamente precisa ser o nome do arquivo que define a tela, tá? Então isso nos provê uma certa segurança, né? Enfim, e eu posso ainda, né, escolher o nome o nome que eu quiser, tá? Independente do nome do arquivo, tá? Porém, a desvantagem desse tipo de navegação é que eu tenho que colocar ela, se é que pode ser dita uma desvantagem, eu tenho que colocar essa informação de uma forma explícita dentro do meu Faces Config. Tá? Enquanto que na navegação estática implícita eu não preciso colocar nada dentro do meu Faces Config, tá? Porque só tem que respeitar o nome, né? O nome do link lá que está sendo referência tem que ser o mesmo nome da página JSP que eu fiz. Neste caso aqui, não necessariamente. Eu posso ter qualquer nome, qualquer string, que ele vai fazer o redirecionamento para uma página que eu quiser. Fixa, tá, gente? Estática, certo? Para que a gente possa então implementar a navegação estática implícita, eu tenho que construir regrinhas, igual a gente fez na videoaula passada, tá? E em cada uma delas eu vou ter que ter, né, o FromViewID, tá? Ou seja, qual é a página inicial, digamos assim, e para onde que eu tenho que ir, né? ToViewID, certo? Vai ter o caso de navegação, ou seja, se ele receber qual string, para onde que ele tem que ir, certo? Tá? Muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Então ficaria algo mais ou menos assim. Eu vou implementar uma regra de navegação da página 1, que seria a minha página inicial. Qual vai ser o meu navigation case, né? Se ele receber próxima, a string próxima, ele vai ir para a página 2.jsp, certo? Então é a string que eu estou definindo, tá? Então é uma navegação estática e explícita, tá? Então é o nosso carinho, tá? Então na tela do arquivo, então quando eu estiver lá no meu página, não basta eu acrescentar um botão link que emita o sinal próxima, tá? Então um link fixo lá que vai emitir então o próximo. Então uma navegação estática sempre vai ter este carinho, ok? Muito bem, eu estou tentando acelerar um pouco para que a gente possa ver esses exemplos aí na prática, tá? Sair um pouco da teoria aqui. Já a navegação dinâmica implícita, tá? Sempre que tiver implícita significa que eu tenho que colocar dentro do meu Faces Config, tá? Perdão, sempre que tiver isso, implícito, tá certo, tá? Então a dinâmica, né, gente? O que ele vai acontecer? Na maioria dos casos, a gente não quer fixar nas telas as saídas, tá? Que elas podem enviar por JSF. Ou seja, a grande maioria das saídas, elas vão acontecer através de um determinado processamento. Ou seja, eu, dentro dos meus bins, irei controlar o que deve ser enviado, ou para onde que deve ser feito o redirecionamento, tá? Então, na navegação dinâmica, quando um usuário ele clicar em um botão ou um link, será invocado um método do meu ManageBin, o qual vai fazer um determinado tratamento, né, gente? E vai gerar uma saída. Essa saída volta para o JSF, para as regrinhas de navegação, e aí esses caras aí, então a gente vai definir para qual página, né, deverá ser feito o redirecionamento. Tá legal? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá, então aqui que nós vamos
Nós vamos ver isso através de um exemplo, né? A gente vai criar então uma página inicial de login aí, tá? Essa página ela será uma página que, num primeiro momento, por questões de simplicidade e para a gente não perder muito tempo, ele vai apenas testar um usuário e uma senha fixas, tá? Então não vai ter conexão com o banco de dados lá, enfim. E aí a gente vai ter também algumas navegações estáticas aí que sempre vão direcionar o usuário para páginas fixas, né? Que é a página home, a página inicial, e para uma página sobre, né? Que diz algumas informações sobre quem fez o nosso a nossa aplicação, tá? Então vamos voltar aqui, continuamos no nosso aulas JSF, tá? A gente vai continuar com o nosso bin, usuário bin, para a gente não criar um novo, tá? Então vamos adicionar ele aqui. Eu tenho uma string, o meu método ação aqui, podemos deixar ele também, assim como nós deixamos o nosso método enviar, não tem problema. A gente vai criar um outro método aqui que faz o teste do login, tá? Então eu vou colocar em cima desses caras aqui, ó. Não, vou colocar lá embaixo, não tem problema. Aqui fechou, tá? Vamos criar aqui, bem simples esse cara aqui, tá? Um public, tem que me retornar uma string, né? Chamado de login, tá? Nosso método login. Ele só vai testar, tá? Bem facinho. Ah, só que antes disso eu preciso, aqui nós só temos nome, tá? Vamos ter que colocar uma outra string aqui. Private string senha, tá? E alt insert, vamos inserir os getters e setters para nossa senha, tá? Porque para o nome nós já temos, tá? Certo, certinho, tá? Então aqui colocamos uma nova string, senha e senha. Aí agora nós vamos lá para baixo, tá? E nós vamos fazer um teste, né? Diz get nome, tá? Nós só vamos testar ponto equals se é Alex maiúsculo, tá? O primeiro A maiúsculo. E diz ponto get senha, uma senha super difícil, 1, 2, 3, tá? Se não, de senha, opa, peraí, voltou o ponto equals, de senha, ponto equals, né? Agora aqui sim, 1, 2, 3, tá? Fechou, tá? Se isso aqui for verdade, return sucesso, tá? Return sucesso, ponto e vírgula. Else, return falha, ponto e vírgula também, tá? Certo? É o mesmo os caras aqui, só que nós vamos alterar. Agora nós vamos alterar mesmo. Vocês vão ver que legal que vai ficar isso daqui, tá? Sucesso e falha, é o nosso login aqui, ok? Vamos salvar esse cara aqui. Legal. Próximo passo, tá? Agora sim a gente vai ter que criar uma página chamada inicial, tá? Vamos criar essa paginazinha aqui, páginas web, novo. Não tem páginas JSF aqui. Deixa eu dar uma procurada, só um pouquinho aqui, gurizada. Aqui, página JSF. Achamos ela, tá? Opções. Vamos usar um JSP agora, aqui sim. Estamos em casa. Então vai ser a nossa inicial, tá? Inicial.jsp, tá? Lembre de escolher a nossa sintaxe padrão. Nós não iremos trabalhar por enquanto com facelets, tá? Agora já cria para mim, certaço, tá? Muito bem. Aqui então vai ser a nossa entrada de dados, ou faça seu login, enfim, tá? Temos aqui, vamos tirar esse cara, não é um hello world, tá? Nós vamos trabalhar com o nosso hform. Já fechou nosso hform.
Aqui nós vamos trabalhar ainda com um Painter Grid, tá? Com duas colunas, certo? Para ficar mais organizado, tá? Então reparem, vai começar a ficar um pouco mais interessante. Agora aqui eu vou ter um output label, ou seja, um rótulo, no qual vai ter aqui digite seu nome ou seu login, vamos botar assim, tá? Vamos fechar esse cara e um campo de texto, no qual aqui eu vou usar minhas expressões e vou chamar o nosso usuário bin.nome, tá? Fechamos aqui, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para a senha, tá? Mesma coisa para a senha, tá? Então output digite sua senha, tá? Só que aí aqui em vez de nome é senha, tá? Vamos acelerar aí o nosso cara. Então tem dois comandinhos, dois campos de um label e um campo de texto, um label e um campo de texto, duas colunas, certo? Vai ficar esse numa coluna, esse noutra, esse numa e esse noutra. E aí aqui nós vamos ter, para finalizar, um botão de comando, tá? Cujo valor vai ser enviar, e ele vai chamar, qual é a ação que ele vai chamar, né? Vai ser lá o meu bin, usuário bin.login. Vai chamar o meu login lá, tá? Vamos fechar ele aqui. E aí aqui acabou o nosso Painter Grid, tá? Beleza. Por que ele tá com um errinho aqui? Tá, command button, vamos tirar esse cara aqui, certo? Tá, Painter Grid fechou. Agora aqui nós podemos então também criar dois caras para implementar a navegação estática, tá? Value inicial, e aqui vai ser a nossa action, eu vou chamar de home, tá? Reparem que os nomes são diferentes, certo? Vou dar uma quebra, e aqui um outro botão de comando, value chamado sobre, e aqui minha action vai ser about, tá? Em inglês. Ok, form, view, tá? Fechou. Tá? Ele tá dando um errinho no meu comando aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos ver depois se vai rolar, mas eu acho que sim. Acho que tá tudo ok. Usuário bin.login, tá? Tranquilaço. É isso aí. Legal. Próximo passo, então, é a gente criar as nossas... Vamos criar essas duas páginas, a página inicial e a página sobre, tá? A inicial é essa própria aqui que nós temos, tá? É a nossa home. Aí nós vamos criar então aqui a nossa página chamada sobre, tá? Vamos achar ela aqui. Vamos ter que criar uma nova. Novo, página JSF, show de bola. Vamos chamar ela aqui de sobre, do tipo JSP. Finalizamos, tá? Essa daqui é bem tranquilinha, né? Nosso title aqui é sobre a aplicação, ou seja, quem fez a aplicação. Aqui nós podemos botar aqui desenvolvedores
participantes. Vamos colocar um H3, senão o H vai ficar muito grande. Tá? Aí aqui nós podemos colocar aqui H4 fica um pouquinho menor. Alex Marim. Alarico Marim. E etc. Aqui. Fechou. Daí aqui agora a gente vai colocar um form, tá? E os nossos dois botõezinhos aqui que já estão aqui, ó. Vamos copiar esses caras, tá? Ctrl cavalo, Ctrl vaca, tá? Então a gente vai implementar a navegabilidade dos caras, tá? Home e about, inicial e a sobre, tá? Então fizemos a inicial, fizemos a sobre e falta então a gente fazer quem, né? A gente fazer a nossa, cadê o nosso bin aqui? O nosso sucesso e o nosso falha, tá? Essas duas aqui eu também vou ter que implementar, tá? Sucesso e a falha. Então vão ser mais duas paginazinhas aqui. Nova página, vamos implementar aqui a nossa página chamada sucesso, JSP, finalizamos, tá? A nossa sucesso é bem tranquila também. Sucesso, tá? A qual ela vai ter então só aqui, vamos colocar um H3, value, seu nome é, shift 2 pontos, e aqui nós podemos usar nome e sua senha é, também vamos implementar aqui usuário bin ponto senha, tá? Fechou o nosso H3 e aí aqui a gente pode colocar, vamos copiar esses carinhos aqui, porque esse aqui vai ser sempre meio que o rodapé da nossa página, tá? Então aqui a gente vai copiar e colar os forms para nossa inicial e home. Fizemos a sucesso, bem tranquilinha, tá? E agora falta a gente fazer então a nossa amiguinha falha, tá? Vamos fazer a falha aqui, novo JSF, falha, tá? Tipo JSP, tá? E a falha também vai ser muito parecida com a nossa sucesso aqui, tá? Podemos até copiar, vamos copiar aqui da view até a view, para ficar mais tranquilo, tá? Então a falha aqui da view até a view, Ctrl V, só que ao invés de sucesso aqui nós vamos colocar aqui falha, tá? E aí no output aqui a gente vai só colocar então erro, vírgula, falha. A gente podia fazer esse tratamento, tá? Se quiser, falha, senha ou login inválido, tá? Um dos dois foi inválido, tá? E aí os forms, beleza, tá? Então o que aconteceu? Nós já implementamos a nossa inicial, onde vai ter os nossos o nosso form com os campos para o usuário digitar o seu login, a sua senha, e um botão que chama o meu bin. Daí, cadê o meu bin? Está aqui, deixa eu fechar esse cara, deixa eu fechar esse cara. Aí nós vamos trabalhar só com esses caras. Aí o meu bin, então, vai ter um método chamado de login, que vai fazer um teste super simples, se o nome digitado for Alex e a senha for 123. Fora, se isso der verdade, ele retorna a string sucesso, senão ele vai retornar a string falha. Legal. Daí, então, se for sucesso, ele vai ter que redirecionar para esta página,
Se for falha, ele vai redirecionar para esta página. E dentro da inicial eu tenho comandos, né? Eu tenho links estáticos, tá? Aqui eu tenho uma ação de comando que ela não é estática, né? Ela é dinâmica, depende do meu processamento, no nosso caso aqui, desse testezinho if. Mas, gente, isso aqui ainda não tem nada funcionando, essa navegabilidade. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que implementar aqui no meu faces config, tá? As minhas regras de navegação bonitinhas aqui. Tá? Essa aqui eram as regras para aquele nosso exemplo anterior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas regrinhas fora. Tá? Vou tirá-las fora aqui. E aí então nós não temos só o bin gerenciado. Só esse cara. Na aula passada, a gente criou essas regrinhas aqui de uma maneira... foi no braço. Tá? O que a gente vai fazer agora? Tá? Agora nós iremos então criar isso de uma maneira um pouco mais intuitiva. Como é que se faz isso? Tá? Eu posso vir aqui, ó, no meu fluxo de página. Tá? Aí o que aparece nesse meu fluxo de página aqui, né, gente? Aparecem todas as páginas que eu tenho registradas ou que fazem parte desse meu da minha aplicação aqui em páginas web, tá? Então aqui nós temos a marcação de fluxo de página e ela aparece, né, como eu falei anteriormente, todas as páginas que eu tenho na minha aplicação, tá? Então o que vai acontecer? Primeiro vamos criar as regrinhas dinâmicas, né? Então o que acontece? Eu tô na minha inicial, então aqui tá ela, certo? Vamos trazer esses caras para cá. Então aqui, ó, eu tô na minha inicial. Aí na minha inicial, o que acontece, né? Se a pessoa, tá, conseguiu se logar, ela vai retornar então um sucesso, tá? E aí esse sucesso tem que ser redirecionado para a página chamada de sucesso. Então olha aqui, ó, se vocês repararem, eu posso clicar aqui, ó, e trazer até sucesso. Tá? Então ele cria aqui um case one. Esse case one aqui, ó, é a string que ele espera receber para fazer o redirecionamento. Então se eu clicar aqui e colocar sucesso, tá? Isso foi implementado, então graficamente, né, uma regra de navegação dinâmica. Tá? Então da página inicial, se ele receber um sucesso, será redirecionado para esta página aqui. Da mesma forma, eu posso, clicando aqui, trazer uma regra de navegação aqui para o meu falha, né? E alterar o case aqui para falha. Tá? Vamos dar sucesso e falha. Reparem aqui, sucesso e falha. Tá? Então essa daqui foi a nossa uma maneira diferente, gráfica, né, de se criar as regras de navegação. Vamos ver como é que ficou lá no nosso código-fonte. Olhem aqui, ó, no nosso código-fonte, então, ele já cria essa regra de navegação aqui, ó, da view inicial. Se ele receber a string sucesso, ele vai redirecionar para essa página. Se ele receber a string falha, ele vai redirecionar para essa página aqui também. Então, essas aqui são... Deixa eu colocar aqui regra de navegação dinâmica. Tá? Então aqui são as regras de navegação dinâmica. E falta a gente colocar aqui as nossas duas regrinhas de navegação estáticas. Tá? Ok? Então aqui, regra de navegação estática. Vamos deixar essa aqui em maiúsculo também. Dinâmica. Só para a gente ver a diferença. Aqui nós vamos criar uma regrinha no braço, tá? Nem tão no braço. Basta a gente colocar aqui inserir, regra de navegação. Ele vai botar aqui qual é a regra da view, certo? A gente pode até procurar aqui, certo? Vai ser então a nossa sobre, tá? Selecionamos o arquivo, tá? E vamos adicionar, tá? Então
Na verdade não é isso que eu quero. Tá. Vamos colocar aqui Navigation Rule. Vamos no braço, que é melhor. Vamos criar nossa regra de navegação. Navigation Case. Aqui vai ser o que ele vai receber, né? Vamos achar aqui se ele receber about. Tá? Então, from outcome, se ele receber about, para onde que ele tem que ir, né? Ele tem que ir para a view sobre ponto .jsp. Vamos botar uma barra aqui, tá? Então, se ele receber esse cara about, que é o outcome, ele vai então ir para a sobre, e aí a gente pode fazer o mesmo para a inicial, tá? Então, se ele receber aqui um home, ele vai para a inicial.jsp, tá? Só vamos dar uma conferida se é isso mesmo. Home e about, tá? Home e about, ok? Home e about, fechou, tá? Vamos salvar todo mundo e vamos ver se isso funciona, tá? Vamos aqui na nossa inicial. Ela tá com um probleminha aqui, ele tá me dizendo... Ah, sim, claro, que eu tô usando uma expressão e eu tenho que usar este carinha aqui, tá? Ok, senão ele não vai achar o botão, a ação do botão, tá? Então é isso aí. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, Shift F6, vai carregar o nosso cara, implementando, ó, tá? Então aqui, digite seu login, sua senha, o nosso enviar, e aqui tem dois botõezinhos, inicial e sobre, né? Então vamos testar primeiro a navegação estática, tá? Então se eu clicar aqui em sobre, ó, ele vem para os desenvolvedores, né? Então a sobre fica nele mesmo, ó, né? Fixo, sobre. A inicial volta para cá, tá? Ó, inicial e sobre, tá? Então são botões, podia ser links, né? Tá? Então são botões estáticos. E aí aqui vamos testar então o nosso login e a nossa senha, tá? Primeiro vamos colocar aqui Alex e vamos colocar a senha 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Repare, não fiz tratamento nenhum, não coloquei nada. Vamos enviar, ó. Então ele me redirecionou para a falha, ó, erro, senha ou login inválido, né? Então vamos voltar para cá e agora vamos acertar aqui Alex 1, 2, 3, tá? Enviar, ó, então sucesso, seu nome é Alex e sua senha é 1, 2 e 3, tá? Então um exemplinho bem tranquilo, bem fácil aí, no qual a gente viu, né, estudamos aí navegações estáticas e navegações dinâmicas e como que o JSF trata esses dois tipos de navegação, tá? Muito importante isso, pessoal, né? Atentem para esses conceitos, ok? Então vamos ficando por aí, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Um grande abraço.